A gente vai falar sobre gestação, gravidez tardia. Vou conversar sobre o assunto com a doutora Muriel Jongo. Oi, doutora Muriel, muito bom dia. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia a todos e muito obrigada pelo convite novamente. Doutora Muriel, o que a gente considera gestação tardia? A partir de que idade? 35 anos a gente já considera uma gestação tardia, Márcia. A gente vai falar isso por quê? Porque a gente já passou do momento que os nossos óvulos estão em sua plenitude. Hoje a gente está falando de uma nova geração de mulheres, né? O mundo mudou, nós mudamos e as mulheres estão tendo uma longevidade maior. As mulheres, como um todo, passaram a se cuidar um pouquinho mais, mas os seus óvulos têm a sua idade. Então, nós nascemos com um número de óvulos e esse número ele é mantido durante toda a nossa vida. Então, a partir dos 35 anos, a gente sabe que os nossos óvulos já começam a ter um decréscimo da sua qualidade. Então, isso é muito importante. Essa nova geração, que a gente chama da geração ageless, que é a geração dos eternos, é a geração mas algumas coisas não vão mudar. E a nossa qualidade dos óvulos vão mudando com o passar dos anos. E a gente está falando sobre esse assunto porque também chamou muita atenção a história da gravidez tardia da atriz Cláudia Raia, 55 anos. O que a senhora sabe sobre o procedimento que ela fez? Então, na verdade, o que nos causou estranheza foi assim, o fato de ela dizer que foi uma gestação espontânea, uma casualidade que não, a gente não pode dizer que não aconteça, mas que a gente sabe que é raríssimo de acontecer. Então, assim, ela já comentou que implantou, que não implantou. Então, assim, a gente não sabe o que ela realmente fez, ela não nos disse realmente, não disse para a mídia, porque a gravidez foi um fato de mídia. Mas o que a gente precisa passar para os pacientes, eu acho que isso é o mais importante. Número 1, uma gestação tardia pode acontecer principalmente em climatério, que é quando a mulher começa a deixar de menstruar regularmente. Ela pode sim engravidar. Não é comum, mas pode engravidar. E que existem algumas situações de maior risco, tanto para a mãe como para o concepto. Então, assim, que a gente puder trazer essas informações, eu acho que é o mais importante. É claro que hoje acendeu uma luz em muitas mulheres que postergaram a sua gestação, que esperaram um pouco mais para gestar, e parece que agora o caminho ficou muito fácil. E a gente gosta de alertar que existem mais riscos para a mãe, mais riscos para o bebê, que existem maiores chances de perdas espontâneas, que são os abortos espontâneos, né? Mais chance de hipertensão, mais chance de algumas doenças próprias desse período. Quais são os riscos, mais objetivamente, tanto para a mãe quanto para a criança? O maior risco é o abortamento de primeiro trimestre pela má qualidade do óvulo, que é o que mais acontece. Então, quer dizer, a gestação não chega a evoluir, né? As síndromes causadas por degeneração de cromossomas também são mais comuns. E hipertensão, a gente sabe que nos extremos de idade, a hipertensão gestacional, ela se torna um dos agravantes para o período gestacional. É a pré-eclâmpsia, né? E o fato de ter congelado o óvulo? Se a pessoa congela o óvulo jovem e decide com 55 anos fazer a fertilização, ok, a qualidade desse óvulo está garantida? Então, e a garantia de que vai ser uma gestação mais segura? Dá para ter essa garantia? Então, os principais guidelines nos dizem o seguinte, que o congelamento deve ser antes dos 35 anos, né? Mas a partir dos 50 anos, a lei brasileira, isso não é o médico, é a lei brasileira, diz que uma mulher, para implantar, ela tem que passar por uma bateria de exames e que ela tem que ter uma ordem, que sim, ela pode, uma ordem judicial a partir dos 50 anos, né? Isso é lei. Eu não sabia disso. A senhora pode repetir a informação, por favor? Então, a partir dos 50 anos, ela precisa ter laudo médico de 2 médicos atestando sua saúde, né? Atestando que ela está, assim, em boas condições de saúde. E ela precisa ter uma ordem, porque, assim, é uma implantação mais tardia. A gente não pode prever que ela não vá fazer algum distúrbio de saúde. E outra coisa, ela está entrando num período gestacional onde
ela vai ser, quando o filho chegar na maioridade, ela tem mais de 70 anos, né? Então, tem algumas coisas associadas, não é assim, bom dia, vou implantar. Se avalia ponto de vista cardíaco, precisa passar por uma avaliação psicológica, tem todo um trâmite para que isso aconteça. E, claro, o paciente precisa estar em boas condições de saúde, porque ela vai ser submetido a um estresse hormonal, né? Para você implantar uma gestação, você tem que fazer um tratamento hormonal, porque é uma mulher que já está com déficit hormonal próprio da idade. Então, pelo que eu estou vendo que a senhora está dizendo, não é indicado, não é uma boa sugestão uma gravidez tardia. Isso, a gente não indica uma gestação muito tardia pelos riscos tanto materno quanto fetais. A gente fica feliz com a notícia e como eu digo, hoje não está em questão a gravidez da atriz. A gente está questionando que muitas mulheres acederam uma alegria muito grande, achando que assim, não, é fácil, é tranquilo, eu posso engravidar também? Pode. A gente está falando de estatística, estatisticamente pode, mas a gente tem que alertar os riscos. Então, assim, dizer que uma gravidez mais tardia contempla mais riscos, tanto para a mãe como para o concepto, né? Tá aí, com esse alerta importantíssimo que eu agradeço a doutora Muriel. Doutora Muriel, sempre um prazer conversar com a senhora. Obrigada pela entrevista. Um ótimo dia, até uma próxima oportunidade. Até, um abraço grande, muito obrigada pelo convite.